Olá pessoal, é com imenso prazer que estreamos hoje aqui na TV Mundi o programa Enigmas. Um programa onde o normal é ser diferente. E onde é normal ser paranormal, não é, Cris? Com certeza, Kátia. Uma grande honra estar aqui com o pessoal da TV Mundi. E olha, Kátia, hoje nós temos um ícone da transcomunicação instrumental. A maior pesquisadora de fenômenos paranormais, de captações de vozes e imagens do além, está aqui conosco. E ela vai nos contar um pouco sobre esse universo. Tudo bem, Sônia? Tudo ótimo. Uma honra você aqui conosco na TV Mundo, estreando o nosso programa Enigmas. Parabéns pelo programa, tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso enorme. Com certeza, Sônia. E graças a você que está aqui nos prestigiando também, né? Sônia, Verdade. fala um pouco sobre esse universo de transcomunicação para os nossos internautas aqui da TV. Então, a transcomunicação, se alguém não souber o que é, né? É a comunicação entre diferentes planos dimensionais registrados em aparelhos eletrônicos. Basicamente computador, telefone, filmadora, gravador de vídeo, enfim. Kátia, veja só, no momento, em pleno 2012, nós já temos a ciência trazendo a comprovação do maior enigma da humanidade. Existe vida após a morte? Existem mundos dimensionais, paralelos? Sônia Rinaldi traz à luz da ciência essa comprovação. Sônia, conta o que você trouxe para nós hoje. Então, eu trouxe um caso bem recente, que foi gravado na semana passada. Nós temos feito dentro do nosso instituto, o Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, nós temos feito reuniões específicas de um grupo de cientistas, engenheiros, físicos, matemáticos, técnicos, enfim, um grupo que eu acabei denominando de pool de investigadores. Correto. Porque eles têm a missão de autenticar o fenômeno. Então, todos eles têm, no mínimo, uma graduação, alguns têm pós-graduação também, enfim. E esse pessoal tem participado das gravações, presenciado, e depois cabe a eles fazer as análises, enfim, por isso que eles são os investigadores, né? Correto. Então, esse exemplo que eu trouxe primeiro, ocorreu justamente com um deles, que é engenheiro, o nome dele é Thales, e ocorreu assim, quando a gente vai fazer captura de imagem, a gente coloca uma pessoa diante da câmera. Sim. No caso, o Thales estava sendo filmado. Tá? Correto. Daí, no lugar do Thales, o Thales simplesmente desaparece e entra a transimagem, que no caso é um menino, uma imagem muito clara de um garoto. Acho que a gente poderia ver a primeira imagem, por favor. E essa pesquisa, esse evento é recente? Esse foi da semana passada. Olha só, que beleza. Então, olha, nós temos à nossa esquerda o Thales. Correto. Ele tem 49 anos, isso é importante fazer a referência justamente Sim. porque ele vai se transformar naquele menino e esse menino permanece na tela por vários minutos. O quadro seguinte, por favor. Então, nós vimos aquele primeiro. Aqui nós temos, de novo, ainda com a mesma comparação, o Thales mais as várias imagens que ficou na tela, inclusive se movimentando, né? Até porque é um vídeo, né? Não eram imagens. E pode ser um espírito esse menino, né, Na Sônia? verdade, aqui nós temos uma dúvida bastante interessante. Existe a possibilidade dele ser um falecido, o menino ser um falecido apenas, e existe a possibilidade de ser o Thales criança. Eu já pedi a documentação, eu mandei para eles, como foi gravado na semana passada, ontem Sim. que eu mandei para o pool de investigadores o caso completo, não só esse, mas outros também, e pedi para o Thales conseguir foto de quando ele era criança, porque é importantíssimo saber se essa imagem é ele no passado, né? Ou se é um garoto falecido. E como você Interessante, explicaria? Porque a gente conhece essa questão dos espíritos ou dos extras. Essa pesquisa é interessante comprovar esse fato da pessoa mesmo, né, ali infância. Interessante isso, né, Sônia? De fato, se isso se comprovar, que nós vamos estar dependendo do Thales mandar a foto dele quando ele era criança,
isso não seria a primeira vez, seria já a terceira vez que isso ocorre. Por isso que eu sei que é uma possibilidade. Que bacana. Na verdade, isso pode ser uma referência àquilo que na Índia antiga chamavam de arquivo akáshico. Interessante, hein? Perfeito. Entendi. Então, isso pode ser uma possibilidade. Nós temos mais uma outra imagem também da mesma série, ainda o menino. Observa que ele permanece vários minutos na tela, ele vira a cabeça, é um garoto muito bonito e até meio gordinho, dá até para ver assim pequenos detalhes, como o fato dele ser gordinho, né? Sim. Sônia, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Tenho certeza que os internautas vão querer saber isso. O que você acha que vai acontecer o dia que isso tudo vier a público, como já está começando a vir, trazendo a cientificação de que a vida transcende a morte, que existem mundos paralelos, porque você é uma cientista. Qual o seu ponto de vista nesse sentido? Bom, eu acho que, infelizmente, nós não vamos poder imaginar que isso vai ser assim, tipo assim, está comprovado e acabou, e a humanidade aceita. Ao contrário, eu acho que vai ter muita briga, muito sangue vai rolar. Eu acho que, veja, Darwin fez uma colocação há 150 anos atrás. Hoje a ciência documenta bastante. Correto. E ainda assim há não aceitam a teoria devidamente, entendi. E é óbvio que isso vai acontecer também com a transcomunicação. Por quê? Porque a comprovação da sobrevivência após a morte tem implicações drásticas no planeta inteiro. Com certeza. E as três grandes tradições religiosas, né, que seriam o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, os três por acaso negam. Então, enfrentar isso é uma bomba fenomenal. Entende? Agora, é claro que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Sem dúvida. Seria mudar os paradigmas da nossa humanidade. Quem sabe essa era de Aquários, tão falada, venha para isso. Trazendo a comprovação dessas evidências de forma científica que a nossa bandeirante Sônia Rinaldi tanto batalha, né? E que 2012 seja o limiar, né? Para que realmente comece e venha mais à tona ainda isso, não é? Isso já está vindo bastante. Vamos para o próximo então, Sônia. Na sequência das imagens, depois da aparição do menino, nós temos o Thales envelhecido. Então, ele ao natural, ele não tem cabelo grisalho e ele aparece com... E é bem interessante porque é exatamente onde normalmente começam a surgir os cabelos grisalhos, que é assim bem na frente, no alto da cabeça e tal. Então, eu estou vendo a possibilidade deles terem feito uma varredura na vida do Thales de infância até o futuro. O que também é outro ponto curioso, porque será que o futuro já existe também? Aquela imagem será o Thales no futuro? É interessante, né? É interessante. Mas assim, nós sabemos que você também tem várias imagens e captações de vozes também, né, Sônia? Exato. E você trouxe algumas hoje também? Eu trouxe algumas vozes também e trouxe mais algumas outras imagens. Mas o que você quer primeiro? Mais imagens? Mais imagens, né? Mais imagens, mais imagens. Você trouxe mais imagens, eu acho interessante ver. Então, olha, tem esse caso que foi também de uns 10 dias atrás, super recente também. Eu estava filmando uma amiga minha, Marlene, e nós não fizemos menção nenhuma de nada. E estava só filmando e tudo. E depois, quando nós vimos o vídeo, ela identificou a cadela dela, falecida, a Gabi. Daí ela mandou a foto da Gabi, que está à esquerda, e você nota que é uma cocker, que está à direita, que é a transimagem. Interessante. Tá? Significa, então, que animal também sobrevive à morte. Que eles também têm esse fator eternidade, né? Exato. E isso é uma coisa que eu espero que a transcomunicação leve como contribuição em favor dos animais. Nossa, eu também, porque amo animais, né? Eu também. Também amo animais. Muito bom. Tem mais alguma imagem, Sônia? Temos mais uma. Na verdade, é assim, começaram a surgir, durante as gravações, imagens enormes nas paredes, na parede do laboratório. Então, nós temos ali no canto à direita, uma imagem se formou, e é tão curioso porque os recursos são assim bastante simples. O laboratório está forrado de preto com plástico bolha. No plástico bolha, eles fizeram uma carona bem grande. Não sei se daqui de longe você consegue perceber. Ali no canto, né? No canto à direita. Estou vendo. Tá? Parece um ser extraterrestre, inclusive. Com certeza. Aliás, são sempre extraterrestres, né, que aparecem. Mais uma, Fabiana, por favor.
Aqui nós temos mais uma imagem que para nós está um pouco difícil, mas também no canto à direita. Também uma cabeçona bem grande. São os amparadores de transcomunicação? Narisha? Exato. São seres que trabalham com a gente, que estão aparecendo sempre nas paredes. E é interessante porque a gente pode ver ao vivo e na gravação. Na gravação. Bem, já estivemos lá no seu departamento de pesquisa e realmente socorre. Cris, nós vamos precisar de um intervalo aí. Vamos precisar do intervalo. Porque nós vamos Mas voltar olha, o assunto daqui é a pouco. interessantíssimo. E o normal aqui, gente, é ser paranormal. Pessoal, estamos de volta aqui no programa Enigmas, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente, né, Kátia? E onde o normal é ser paranormal, né, Cris? Com certeza, né? E voltamos ao nosso tema maravilhoso de hoje, com Sônia Rinaldi. Sônia, conta um pouquinho mais sobre esse universo da sua pesquisa para os nossos internautas. Então, faz alguns anos, né, que a gente... Até porque a Cris me conhece há tantos anos. Né? Não fala isso, Cris. 25 anos. E que a gente já se conhece há muitos anos, né? E a Cris também é transcomunicadora, então ela conhece bem o que é a luta, né? Mas é tão fantástico esse evento, né? Nossa, eu acho assim, sabe, você lidar tão diretamente com o outro lado, quer seja de falecidos, quer seja com extraterrestres, realmente é uma possibilidade que a humanidade acho que só sonha, né? E a gente tem o privilégio de ter isso na mão. Né? Verdade. Então, e fora que você ajuda muitas pessoas também no conforto, no conforto das famílias, né, Sônia? Quando pessoas perdem filhos aí, ou assassinados, ou mortos aí em acidentes de automóveis, né? Eu sei que você faz um trabalho assim comunitário também. Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Uma das coisas que a gente tem feito, e isso na verdade é todo o nosso início, né, o surgimento do apoio dos extraterrestres é alguma coisa bem mais recente, né? Nós iniciamos só gravando vozes, e quando se fala em gravar vozes, nós estamos falando de falecidos. Sim, pessoas que já foram... Exato. E inclusive até trouxe um áudio de uma garota que é filha do nosso diretor, a Jana, uma moça linda, que faleceu agora há um ano e pouco atrás, com 19 anos. E ela tem sido assim, extremamente importante na nossa pesquisa, ela assumiu com muita garra, e é muito curioso porque o pai dela, do lado de cá, faz a mesma coisa, ele tem dado um suporte muito importante para a gente. Então, nessa gravação, que nós estávamos falando agora há pouco, do pool de investigadores, sim, eu aproveitei para perguntar alguma coisa da Jana, o nome dela é Janaína, né? Da Jana, e eu perguntei se ela queria deixar alguma mensagem para o pai nesse dia. E ela responde, viu papai, se concentra, uma coisa assim, que a gente vai ouvir. E é interessante porque o Marco sempre dá retorno e fazia muito sentido com aquele momento que ele está vivendo, ele está precisando de concentração. Então a gente podia ouvir a Jana falando. Vamos ouvir então a Jana falando. Quer deixar um beijo pro teu pai, Jana? Muito nítido, né? Muito. E é muito interessante, a Jana tem dado muita orientação para o pai, e às vezes trazendo coisas que são assim, muito evidentes, muito para mesmo comprovar que é ela. Há um tempo atrás, o pai estava precisando se desfazer de alguma coisa e perguntou para ela, e olha, imagina, ela sugeriu que ele vendesse a escuna. Escuna é uma palavra totalmente incomum, né? Totalmente. E de fato, tempos depois ele conseguiu vender a escuna e realmente foi um ótimo negócio, porque depois começou a dar cupim. Olha só. Nossa, olha em bom momento. Sônia, mas então essa ligação com os falecidos é um verdadeiro presente do universo, porque
Você imagina só o consolo e o conforto dos pais, né? Nossa, Sim. eu acho que a gente tem a oportunidade, tem tido o privilégio de conviver com muitos pais que perderam filhos, e outras perdas também, né? Sim. Mas eu acho que a perda mais dolorosa é a perda de filho. E realmente o pessoal se recompõe, sabe? Quando percebe que o filho está vivo, que está ativo, que visita a família. Nossa, o pessoal renasce, né? Eu imagino. Nós já tivemos essas experiências também lá no Nossa, CRON, né? muitas Muitas pessoas que experiências. procuraram gente justamente para isso, e foi muito legal. Nossa, é reconfortante porque as pessoas acham que a morte termina ali. E na realidade, você imagina o boom que não vai dar, Sônia? A hora que todo mundo saber que não é, que continua, isso de forma científica. Sônia Rinaldi, ela é uma bandeirante aí da transcomunicação, a maior pesquisadora do meio de transcomunicação instrumental, né? É verdade. Foi Cris. reconhecido, inclusive, mundialmente. Mundialmente. Ganhou um prêmio na Suíça, né, Sônia? Foi, a gente ganhou já alguns prêmios e agora, se Deus quiser, que na virada do ano eu devo ir para o Japão, Oba! levar a transcomunicação lá. E chega legal, num né? momento para eles muito interessante, primeiro porque o japonês já traz isso da própria cultura, né? Certo. De acreditar que os familiares... antepassados, os antepassados, exato. Mas também com esses últimos acontecimentos, tsunami e tudo, então há ainda no ar aquela coisa, aquela preocupação, aquela angústia, né? Então a Com gente vai estar certeza. levando isso. Então para eles casa tudo, porque casa a tradição com a tecnologia que eles têm. Então eles têm as duas coisas. Com né? certeza, esperamos que Sônia Rinaldi não mude para o Japão, né? Porque no Brasil, o trabalho de transcomunicação instrumental, infelizmente, não é reconhecido e não é apoiado por nenhuma entidade filantrópica aí, ligada principalmente à espiritualidade. Então, eu acredito que no Japão ela vai encontrar esse apoio, né? Quem sabe? Para as pesquisas, eu tenho Mas certeza. não só Japão, né? Nós sabemos de vários convites que você teve, né? Para vários congressos e espero que 2012 você possa levar muito mais Deus quiser. aqui do Brasil, né? É. Porque o Brasil também precisa ter esse apoio, dar este apoio. Exato. Na verdade, pelo menos nessa área da transcomunicação, eu realmente posso dizer que o Brasil faz um trabalho de ponta, né? Pelo menos tem alguma coisa, né? O Brasil no trabalho de ponta chama-se Sônia Rinaldi, porque ela que é pesquisadora, ela que escreve os livros, ela que vai em congresso, ela que encabeça a pesquisa. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação, Exato, colega. cujo amparador Narisha, que é um extraterrestre que faz contato com Sônia Rinaldi, me colocou há 2 anos atrás, né, Sônia? Como Na parte da diretoria de mídia. Diretoria de Interessante que foi num momento em que ela ainda não tinha iniciado esse trabalho de divulgação. Faz um ano, né, Cris? Para você ver que para eles tá bem passado, forte. presente e futuro é uma coisa só, né? Exato. Então eles já sabiam que você estaria à frente desse trabalho de divulgação. E, aliás, muito bem escolhida, diga-se de passagem. Né? Nós temos mais alguma coisa, porque nós estamos assim... Temos, e precisamos falar dos livros também, né, Sônia? Assim, nós Por temos, favor, A Sônia né? parece que tem mais algum áudio para mostrar. Temos Vamos mais, fazer, mais, vamos mais dois. lá. Vamos ouvir. O áudio seguinte, nós fizemos uma pergunta para o pessoal do comando, que é como eles se autodenominam, tá? E eu perguntei para eles se essa entrada muito forte dos extraterrestres nas transcomunicações, se teria a ver com o fato de 2012 ser essa coisa que muita gente, acho que até exageram, né? Olha, legal. Sônia esclarecendo sobre 2012 por transcomunicação. Isso é interessantíssimo, gente. E quando eu faço essa pergunta, se a vinda muito forte deles tem a ver, ele responde, você vai ver. O que para mim sugere ser uma resposta positiva, né? Vamos ouvir. Isso tem a ver com a entrada tão forte de vocês hoje em dia nesse trabalho? Quero ver. Eu também. Bom, eu como já vi, eu espero continuar vendo, né? também. Porque o mundo, gente, o mundo é de pessoas como a Sônia, de seres despertos. Seres despertos, não dos espertos. O mundo é dos despertos, de quem trabalha com consciência, de quem transita nessas multidimensões. Aqui na TV Mundo, nós com Sônia Rinaldi, com a maior honra, estreando hoje o nosso programa.
enigmas aqui, convidando você a participar conosco, interagir conosco e fazer suas perguntas também, mandar para nós as suas perguntas, que a gente vai perguntar para os nossos entrevistados tudo o que você deseja saber. E sobre os livros, né, Cris? Sônia Nós temos Rinaldi. aí, com certeza, né, Sônia? Fale pra gente, por favor, do seu último livro, que é o e-book, né? Isso, na verdade, nós fizemos depois até um relançamento, porque as pessoas procuravam muito o livro Gravando Vozes, porque ele traz o passo a passo para a própria pessoa gravar. Então, havia muita procura e tal, e a gente acabou relançando agora também. Mas, assim, novo mesmo, nós temos um e-book, que já tem esse formato de e-book, né, todo digital, justamente porque hoje a transcomunicação é áudio, é imagem, é vídeos, então não tem como mais ser no papel, né? Então a gente fez esse lançamento e está lá no nosso site, www.ipate.org, se alguém quiser conhecer. Gente, a gente praticamente encerrando o nosso programa. Uma honra muito grande estar com o pessoal aqui da TV Mundi. O programa Enigmas agradece a vocês, a audiência. Nossos agradecimentos aos nossos produtores, a toda a produção do Enigmas aqui na TV Mundi. E esperamos vocês. Né, Kátia? Vamos ser nossas considerações finais, né? Sim, eu agradeço muito por todo o respaldo da produção e também por começar com o pé direito com a nossa querida Sônia Rinaldi. Muito obrigada. Obrigada a você que está aí do outro lado também. Você, Soninha, quer mandar um alô para o nosso... Claro, quero mandar um beijo e desejar muita sorte para esse programa. Espero que vocês cumpram essa missão importantíssima de divulgar todos os enigmas. Um grande enigma da humanidade. A vida transcende a morte. Está aí Sônia Rinaldi dizendo que sim. Está aí trazendo comprovações inéditas para você. Até o próximo Enigmas. Até lá, gente. Um grande beijo.